Amém. Irmãos, eu entendo que eu tenho um tempo aqui precioso nessa manhã, sabia? Porque a gente tem tempo durante a semana para falar para os adolescentes. A gente tem tempo durante a semana no culto dos adolescentes, nas redes dos adolescentes, no Café com Oração, nas programações que a gente faz, no iFitness, no aconselhamento que a gente faz de gabinete. Tempo bom com o adolescente. Mas eu vou te dizer, tempo bom também é com os pais, sabia, irmãos? Porque eu tenho uma palavra hoje breve para os pais, para os amigos, para os tios, para todo aquele que se envolve na vida do adolescente. Porque o que eu queria comentar com os irmãos aqui não é algo somente para quem é pai ou mãe de adolescente, mas para qualquer um que se envolve, que convive com eles. Porque às vezes a gente entende que o adolescente vai ser consertado, né, somente de dentro dele para fora. Então, pastor, aconselhe, pastor, por favor, me ajude. Então, líder de rede, aconselhe, chame, converse com esse menino, converse com essa menina que eu não sei mais o que fazer. Mas eu quero, irmãos, aproveitar esse tempo nessa manhã, não para falar para o adolescente, mas para falar para nós adultos. Por isso que eu acho que é precioso esse tempo. Porque tem muito dessa coisa com o adolescente que precisa ser mudado em nós, tratado em nós. Então, por isso, irmãos, eu não tenho um livro, 7 maneiras de como consertar seu adolescente. Eu não tenho. Eu não tenho um livro, 7 passos de como seu adolescente ser mais comunicativo. Eu também desconheço esse livro. 7 passos para o seu adolescente abandonar o fone de ouvido. Eu também não sei. E muito menos 7 passos da moda para o adolescente. Eu também não sei. Mas, irmãos, eu sei do que Deus inquieta o nosso coração e de como o Senhor, tenho tentado aprender, como o Senhor nos impulsiona a enxergar o adolescente. E eu queria, de forma breve aqui com os irmãos, comentar sobre isso. E queria iniciar pedindo aos irmãos que abrissem 1 Coríntios 12, verso 2. E, por favor, colocasse o slide aqui, também para que a gente lesse juntos. 1 Coríntios 12, verso 12 até o 14, verso 27. Volta um slide, por favor. Pronto, coloca o do texto. Pode colocar o do texto aqui na principal. O do texto aí. Não do texto. Pronto. Pronto. Vamos ler juntos, irmãos? Amém? Se você não encontrou, pode ler por aqui também. A gente vai comparar a mesma versão. 1 Coríntios 12, 12 a 14, verso 27. Vamos ler juntos? Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros. Amém. Será que a gente pode, irmãos, dar uma adaptada nesse texto e dizer assim, pois, lá no meio do texto, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer crianças, quer juniores, quer adolescentes, quer adultos, quer anciãos. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.
Será que a gente pode dizer isso, irmãos? Será que a gente pode dizer que a igreja do Senhor são nossas crianças, são nossos juniores, são nossos adolescentes, jovens, adultos, anciãos? Claro que nós podemos dizer, porque Cristo morreu por todos nós, amém, irmãos? Todos nós. E a verdade, irmãos, é que um tempo como esse é importante para nós, igreja, uma vez que a gente passa a conhecer o que Deus oferece a nós enquanto família. Nós nos alegramos quando a gente vê nossas crianças vindo aqui à frente, louvando ao Senhor, mostrando que eles são a igreja do Senhor Jesus Cristo, participam da igreja do Senhor, têm espaço na igreja. Nós louvamos ao Senhor quando nós sabemos dos embaixadores do Rei, das mensageiras do Rei. Nós louvamos ao Senhor quando nós sabemos que enquanto nós estamos lá na união de adolescentes, os nossos juniores de 9 a 12 anos estão aqui no todo, participando do clube bíblico. Estão sendo discipulados, estão sendo orientados na palavra do Senhor. Nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque nossa igreja abre espaço para o jovem, para o adulto, para os irmãos da terceira idade. Todos têm oportunidade. Mas uma pergunta que nós podemos fazer então nessa manhã, irmãos, é a seguinte. Passa o slide, por favor, queridos. O próximo slide. Qual o valor de um adolescente? Qual é o valor de um adolescente? Será que mesmo sabendo, e no nosso coração, tendo o conhecimento de que Cristo morreu por todos nós, será que nós começamos a olhar de uma forma diferente o adolescente ou o junior? Será que nós começamos a olhar e dizer, não, ele ainda é um indivíduo em formação e, portanto, ele vai ter sérias dificuldades de ser reconhecido como indivíduo participante, como alguém que mereça toda a minha atenção, todo o meu cuidado? É um equívoco quando a gente pensa assim, irmãos. Nós estamos com a nossa mente inquietada com a fase, quando a gente fala dos adolescentes, com a fase dos adolescentes. Porque o que vem na nossa mente quando fala de adolescente? A gente vem, pastor, é a fase de crise. Eita, fase complicada, pastor. O menino não ouve a gente. A menina não quer a atenção nossa. Eu não posso mais pegar no colo. Eu não sei o que eu faço com fone de ouvido que não desliga. Eu não sei o que eu faço com essas músicas esquisitas. Eu não cresci com essas músicas esquisitas. O que eu faço? Porque é muito ansioso, porque é muito ansiosa. Porque é muito insegura, é muito insegura. A fase da adolescência tem isso, e nós que passamos por ela, sabemos que foi assim conosco. Não foi diferente. Na fase da adolescente também a gente tinha muita vitalidade, muita adrenalina, muita curiosidade, muita dúvida. Nós tínhamos na fase da adolescência também essas mesmas crises. Talvez, irmãos, essa geração ainda viva de forma potencializada algumas dessas crises. Exemplo, o grau de informação que nós tínhamos, eles têm muito mais do que nós. O que a internet faz na cabeça de um adolescente, de um junior hoje, nós não éramos vítimas dessa forma. E eu não quero aqui vitimizar o adolescente ou o junior, dizendo que ele não pode pensar, não pode ter alguma responsabilidade nos seus atos. Mas nós temos uma constatação. O mundo em que eles vivem hoje é um mundo totalmente diferente do que nós adultos vivemos alguns anos atrás. Ou não é, irmãos? E como é que nós olhamos para o adolescente quando passa por essa crise? Quanto mais próximos deles nós estamos, irmãos, mais nós vamos nos sensibilizando disso. Porque ao mesmo tempo que é um adolescente se acha autossuficiente, é inquieto, é angustiado por dentro, é um adolescente que está vivendo um mundo que deixa de ser infantil. É um mundo que vai a cada dia mais se tornando um mundo adulto, e ele não sabe lidar bem com isso. Ora, nossas crianças já são erotizadas, quanto mais nossos juniores e adolescentes. Semana passada eu fui pegar a Jean na escola e vi aquelas Topics. E via, irmãos, naquela Topic uma TVzinha de LCD, passando música extremamente erotizante para crianças de 5 anos. E nossos filhos estão aí, desde criancinha, às vezes por nossa falta, por nossa inércia, sendo expostos a esse tipo de conteúdo. Quanto mais adolescente num tablet, num celular, no computador que tem, como é que nós olhamos para eles, irmãos? Como é que nós vemos esse adolescente?
atacado por discursos de desconstruir. Marcos falou aqui que não é só na faculdade, é já na escola, é no cinema, é no conteúdo que ele acessa. Tanta coisa, irmãos. Um discurso é pregado, e um discurso ofensivo à nossa fé cristã, ofensivo aos princípios do Senhor, um discurso que tenta desconstruir o que nós, enquanto corpo de Cristo, temos pregado. Como não haver preocupação, como não haver um olhar diferente sobre esse adolescente, irmãos? Como não haver uma parceria entre a igreja e a família em favor desse adolescente e desse junior? Como não haver, queridos irmãos, uma harmonia entre o que é pregado do púlpito da igreja e o que é vivido em nossas casas? Há de se ter uma harmonia, senão o nosso adolescente vai ser o primeiro a detectar e dizer, não, tem algo errado aí, a realidade e o discurso está distante, e nós vamos pouco a pouco perdendo nossos adolescentes, nossos juniores. Eles são, irmãos, preciosos para o Senhor, amém? E eu disse aos irmãos que eu não tinha aqui método para o seu adolescente. Eu tinha um tempo precioso para falar para nós adultos, a nossa responsabilidade diante do adolescente. Então, eu não estou dizendo que ele também não tem uma parcela de responsabilidade nisso, mas esse tempo aqui é de pensá-los como aqueles que são alvo da nossa misericórdia, alvo do nosso cuidado, alvo do nosso trato, e eles precisam, irmãos. Eu volto a dizer, quanto mais nos aproximamos com amor a eles, mais nós recebemos deles. Mais nós recebemos. Posso citar mais um exemplo aqui do acampamento. No acampamento, irmãos, é um tempo precioso porque nós ficamos 3, 4 dias com eles, e aquela vida intensa ali. Acordamos e dormimos com eles. Falamos sobre temas importantes da sua vida, e conversamos à parte com cada um, os líderes de rede se espalham. É um tempo muito bom. E eu me lembro que numa noite, isso já no tarde da noite, a gente tem algumas brincadeiras. A gente tinha uma brincadeira que tinha que ir nos extremos do acampamento. No final e no início do acampamento tinha algumas bases, e a base nossa da equipe ficava no meio. Eu saí com mais um outro jovem e fui para a base lá de cima, porque a gente tinha que atacar a base dele, é uma história longa, né? Mas chegando naquele lugar, eu consegui pegar um adolescente, e a brincadeira era pegar ele e levar lá para a base e pontuar para a gente. Equipe, né? Equipe, né? Equipe. Quando eu peguei esse adolescente, lá no início, na base, lá no início, eu vim descendo com eles, e a gente estava tudo molhado, com carrapicho na perna, um bocado de coisa do mato lá. Só que nada disso impediu aquele tempo de 4 minutos de conversa fluir de uma forma conduzida mesmo pelo Senhor. Fui conversando, irmãos, lá do ponto do acampamento até a base, esse adolescente me contou a vida dele quase toda. Quase toda. As crises que passava, as angústias que tinha. Deu tempo para falar até da profissão que ele queria ter. Falou um monte de coisa. E no final daquela conversa, eu disse, amanhã nós vamos conversar. E na manhã seguinte, logo cedo, ele teve mais um tempo de estar conversando com a gente, nós oramos. Hoje é um adolescente que congrega na nossa igreja, participa da nossa união de adolescentes. E para a glória do Senhor, algumas questões ali que ele foi colocado, ele conseguiu ajustar na sua casa. Mas sabe o que isso me mostra, irmãos? A carência que eles têm. A carência. Ainda que seja autossuficiente, ainda que seja resistente, que tente endurecer o pescoço contigo, no fundo, há uma criança e um adulto se misturando ali. E se o adulto tem carência, quanto mais o adolescente não deva ter. Carência, necessidade de alguém que o apoie, que cuide dele. E isso mostra a gente o quanto eu e você, independente da função que a gente exerce, podemos ser referenciais na vida desses meninos. Amém, irmãos? Agora perceba, a nossa postura precisa ser pensada. Se nós queremos ser referência para eles, tem algo que a gente precisa pagar. O preço de ser referência. Um alto preço de se tornar referência na vida dele. E eu vou dizer para você, você não se torna referência na vida do adolescente com o que você possa oferecer materialmente para ele. A base para essa referência é a base que Cristo nos ensina com a sua vida. A base para se tornar referência de alguém é o amor. João 3,16, irmãos, é um texto que eu sempre falo sobre isso quando estou com os irmãos. O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu.
ofereceu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a linguagem de amor de Deus? Ou qual é a linguagem de Deus? É o amor. Como é que Deus expressa o seu amor? Dando. O amor do Senhor é expresso doando. O amor do Senhor não é expresso em discurso, não é expresso em promessa que não se cumpra. O amor do Senhor se expressa na entrega de Jesus, do seu único Filho, por nós. Irmãos, como amar o adolescente? Como expressar esse amor pelo junior? Não há outro caminho, queridos. Não há outro caminho senão se doando por ele. E eu vou te dizer uma coisa, nós lidamos com adolescentes aqui e nós entendemos, nós vemos isso, eles percebem, ainda que a crise, ainda que as dúvidas, ainda que a inquietação tente tornar essa visão nublada, no fundo, eles sabem quando alguém os ama e quando alguém se entrega por eles. Quantas vezes, irmãos, conversando em gabinete, nós fazemos eles pensarem na sua vida, e lá no fundo eles reconhecem realmente, pastor, eu tenho um pai precioso na minha vida. Eu tenho uma mãe preciosa na minha vida. Eu tenho alguém precioso na minha vida. Mas é necessário, irmãos, o exercício do amor para isso. Porque, do contrário, a gente vai ficar se envolvendo naquele discurso. Pastor, você não sabe o que eu faço? Eu trabalho a semana toda. Eu trabalho em 2 empregos. Eu busco colocar pão sobre a mesa da minha casa. Eu me esforço muito, pastor. Eu trabalho muito para esse junior ficar assim, para esse adolescente ficar assim. Eu não sei mais o que eu posso fazer. Nunca faltou pão, nunca faltou uma boa educação, nunca faltou viagem, nunca faltou a roupa da moda, nunca faltou um livro, nunca faltou um videogame, um Xbox, um PlayStation, tudo eu dou, tablet, o que quiser. Se nós pensarmos, irmãos, que o nosso investimento em nossa casa, na vida dos nossos filhos, é baseado por isso, nós temos muito ainda a aprender. Nós temos muito ainda a investir na vida desse junior e desse adolescente, mas é muito. Eu queria te fazer uma pergunta baseada nisso, então. Se você é alguém que defende que isso basta para a sua casa, que se você coloca o pão sobre a mesa, você tem a autoridade agora de bater nessa mesa e impor sobre ele, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo sadio e exclusivo você dá para o seu filho e para a sua filha? Quanto tempo sadio, tempo de qualidade você oferece para esse junior, para esse adolescente? Quais são os assuntos que você está realmente disposto a falar com ela, a falar com ele, inclusive citando os exemplos dos erros que você cometeu na sua vida e de como você aprendeu com seus erros? Quanto tem aí em você de disposição para discutir assuntos que são espinhosos na sua vida? Você reconhece que você tem errado? Quando você pediu perdão a um adolescente? Quando você pediu perdão? Eu disse para os irmãos que eu não estava falando aqui dos 7 passos do adolescente. Vocês lembram, irmãos? É para nós. Será que o adolescente merece que a gente peça perdão a ele? Por que não? Então, se ele não merece, porque nós temos um atestado de perfeição na nossa educação com nossos filhos. Nós temos um atestado de perfeição na nossa relação com os nossos adolescentes. Quanto de afeto, quanto de ânimo, quanto de palavra de afirmação, quanto de demonstração real de amor por eles você tem dedicado? É demonstração real, é afeto real, não é algo superficial, é um afeto real. Quanto você tem dedicado a ele? Você admite que seus filhos possam errar? Você admite? Eles podem errar? E quando eles erram, você está lá para quê? Para mostrar a ele o seu erro, mas também para caminhar com ele até o acerto? Ou o erro dele é mais um motivo para você se distanciar dele? Mais uma barreira que você coloca? Mais uma dificuldade? Irmãos, eu não estou dizendo que isso é fácil. Mas eu estou dizendo que se nós amamos nossos juniores e adolescentes, o preço que nós temos que pagar é esse e não outro. É esse o preço que nós temos que pagar. E não é uma tarefa fácil. Vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós dedicação, vai exigir de nós sabedoria do alto, discernimento entre o certo e o errado, vai exigir de nós firmeza em nossas posturas cristãs. Firmeza. Do contrário, o adolescente vai dizer, ninguém me entende. E a gente vai dizer, porque não tolera, eu já disse tudo que você precisava.
O adolescente vai dizer, eu sou ansioso e inseguro. E a gente, porque não tolera, vai dizer, ele não sabe dialogar, ele não fala nada. Talvez ele não fala nada porque você não permite ele falar. Quantas vezes eu ouvi isso também, irmãos? Meu pai não me escuta, minha mãe não me escuta. Só fala, 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 fala. Quando a gente vai falar, o que eu ouço é um grito. E me bloqueia. E aquilo vai consumindo-me por dentro. Não há um diálogo, irmãos. Não é fácil, mas o amor exige de nós esse caminho. Porque do contrário, irmãos, presta atenção. Do contrário, nós vamos estar vivendo um evangelho que é restrito ao templo. E eles vão perceber isso. Um evangelho restrito ao templo. Eu sou tolerante com quem é fora de casa. E sou extremamente intolerante com quem é dentro de casa. Eu sou cortês com quem é fora de casa, mas um grosso com quem é dentro de casa. Eu sou crente fora de casa, mas um estúpido dentro de minha casa. Eu não posso ser isso. Porque eu vou estar contribuindo com o que o mundo já prega para o adolescente, o junior, se distanciar dos caminhos do Senhor. E ele vai perceber. O nosso termômetro espiritual, irmãos, é a nossa família, não é verdade? Quantas vezes nós ouvimos esse púlpito? Pergunte à sua família quem você é. Eles vão estar mais próximos da verdade cristã que você é ou não. Eles estão atentos a nós. Portanto, irmãos, a integridade precisa nos acompanhar. Eu sempre gosto de citar o que eu ouvi do pastor Ronaldo Lindori num livro, Liderança e Integridade. Ele dizia, eu não posso ser bênção perto, não posso ser bênção longe se não for bênção perto. Eu não posso enviar alguém que não é bênção perto para que seja um bênção longe. E não há nada mais perto de nós que a nossa família. Não há nada mais perto de nós que os adolescentes quando convivem em nosso lar. Portanto, irmãos, a família cristã, ela não está isenta de conflitos. O que determina uma família cristã não é a falta de conflitos, mas como os conflitos são tratados. Como os conflitos são geridos. Se o amor se torna a base desse conflito, a base do tratamento desse conflito, ou não. Me lembro de quando Paulo encaminhou a carta para Timóteo, ele diz, olhe para a fé não fingida da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. A fé delas procurai imitar. Timóteo tinha uma casa que era alicerçada na palavra do Senhor, e vivia uma fé não fingida, tanto é que Paulo orienta Timóteo, olha para sua avó, olha para sua mãe, olha a fé delas, não é fé fingida, imite a fé delas. Irmãos, se há algo entristecedor para nós, é quando na conversa com os juniores e adolescentes, nós percebemos que não há uma cumplicidade da mensagem pregada e da mensagem vivida nos lares. Se você não orar, não espere que seu filho ore. Se você não prezar pelos princípios do Senhor, não espere que seu adolescente, seu junior, preze. Se você negociar os princípios do Senhor para os convites, para as posturas, para as oportunidades que a vida lhe oferece, se você negociar, eles também vão negociar. Seja firme no Senhor. Seja firme no Senhor. Porque você não vai poder dizer para o seu filho, para a sua filha, para o junior adolescente, que você não deixou um legado para eles. Você deixou um legado e foi firme. Amém, irmãos? Portanto, queridos, eu caminho para o final desse momento aqui, dizendo que se esse adolescente é um adolescente que vive em crise, com o seu corpo, com o seu comportamento, com as responsabilidades que ele tem, com os convites que ele tem, é um adolescente que precisa de nós, de algo de nós. Primeiro, o amor, como eu coloquei com os irmãos. O adolescente precisa entender que ele é amado, que é alguém que o ama, que paga o preço com ele. Há de se ter na relação com o adolescente junior uma relação de diálogo, não é um monólogo, é um diálogo, em você fala e ouve e fala. Na relação com nossos juniores e adolescentes, nós precisaremos ter paciência, e paciência, irmãos, é ensinar 1, 2, 3, 4, 70 vezes 7. Ensinar e ensinar. Na nossa relação com eles, nós vamos precisar ser amigos. Amigos. E amigo
gosta do que ele gosta. Amigo tem atenção com aquilo que chama a atenção dele. Amigo frequenta os ambientes que ele até pode frequentar. Amigo fala do mesmo assunto. Amigo sorri das mesmas coisas, chora das mesmas coisas. Se eu conseguir ser amigo desse junior adolescente, eu vou conseguir algo precioso, que é por meio da minha amizade, influenciar ele a servir ao meu Deus, a servir ao nosso Senhor. Portanto, igreja do Senhor Jesus, igreja, nós precisamos olhar para o adolescente com o valor que o Senhor dá a ele. Qual é o valor do adolescente? O valor de Cristo na cruz. O nosso valor é o mesmo valor de adolescente. E por fim, irmãos, nós precisamos também orar por nossos juniores e adolescentes. E não ore quando as coisas fugirem ao seu controle, não ore quando as coisas estiverem mal. Ore em todo o tempo, comece sempre orando. Se você foi tocado pelo Senhor em alguma área nesse culto, entende, Senhor, eu sei que o Senhor está me dizendo para tratar isso na minha vida. Com esse junior, com esse adolescente. Não vá no ímpeto, ore antes. Consagre ao Senhor sua vida, seu coração, suas atitudes. Tenha uma vida de oração em favor da nossa família, porque quando nós estamos de joelhos, irmãos, nós estamos dizendo para o Senhor que nós nos rendemos a Ele e descansamos na sua soberania. Amém, irmãos? Queridos, eu queria aqui rapidamente convidar os líderes de rede, os irmãos do conselho, que por favor viessem aqui à frente, por favor. Eu faço isso, irmãos, para que a igreja conheça. Nós estamos chegando no final do nosso culto. Para que a igreja conheça esses irmãos que têm segurado a corda conosco. Por favor, irmãos. Eles todos, irmãos, são líderes de redes, de pequenos grupos com os adolescentes. Os grupos de adolescentes são divididos em 12 e 14 anos, de meninos e meninas, de 15 a 18 anos, de meninos e meninas. Então, cada um deles aí representa um grupo pequeno. Se você conhece algum deles, se você tem alguma dúvida, até mesmo está vindo aqui pela primeira vez, mas tem alguma dúvida, não saia desse culto sem procurar essa equipe, não. São irmãos preciosos que o Senhor tem nos dado para lidar com esses adolescentes que nós temos. Amém. Amém. Eu queria convidar também aqui à frente os adolescentes que trabalham com a diretoria dos adolescentes. Venham rapidinho, queridos. Isso. Irmãos, nós falamos no início que eles têm dons que o Senhor tem dado a eles. E esses adolescentes estão aprendendo ali a liderar também na união. É uma união de treinamento. Então você está vendo aí, ó, aí tem presidente, tem vice-presidente, tem líder, um bocado de coisa. Aí está a diretoria todinha aí. Se quiser formar aí algum governo aí interino aí, tá aí, viu? Amém. Queria convidar o pastor Abraão, por favor, pastor. Irmãos queridos, quando eu cheguei nessa igreja no ano de 2000, a minha filha tinha 5 para 6 anos e o meu filho tinha 4 anos. Então eles foram praticamente criados dentro desta igreja. Eles cresceram por aqui, eles passaram pelo Ministério Infantil, passaram pelos juniores, os embaixadores e mensageiras, e passaram pelos adolescentes e tudo mais. Como pai, e Cléo como mãe, nós temos um desafio muito grande. A gente ouve o pastor Carlos pregando aqui, e há um temor profundo no nosso coração, porque é um desafio. Você é chamado a dar conta da criação de um adolescente quando você não tem nenhuma experiência para isso. Você vai aprender fazendo. Mais que as pessoas digam, faça assim, faça daquele jeito. Às vezes você faz o que as pessoas mandaram você fazer, até pessoas bem intencionadas, até líderes, pastores, disseram para você, olha, faça desse jeito. E você faz exatamente como foi orientado e dá tudo errado. É um desafio. E nós enfrentamos isso. Esse desafio de ter que trabalhar com eles. E uma das coisas que para mim e para a Cléo foi muito importante na formação do caráter e na formação espiritual dos nossos filhos, tem a ver com a influência de membros da igreja, de pessoas da igreja, na vida dos nossos filhos. E eles admiraram pessoas, e acompanharam pessoas, e observaram atentamente pessoas, e de alguma maneira, a vida dessas pessoas, o caráter delas,
aquilo que elas fazem, o jeito de elas se relacionarem, isso tudo essas coisas foram servindo como elementos que ajudaram nossos filhos a criar conceitos e valores que eles acreditam piamente hoje. E eu tenho muitas pessoas aqui que foram influências positivas na vida deles, né? A gente vê o Cláudio aqui no meio dessa turma. Cláudio bateu muito no meu filho, não é? Porque ele, com esse jeito que ele tem, carinhoso de brincar, e ele vai para os acampamentos, e ele pega os meninos, e ele bate nos meninos, e os meninos são apaixonados por ele, não é? Então, Cláudio teve uma influência muito grande na vida de Lucas, como outros líderes. Eu não quero nem citar aqui, porque são vários líderes, e eles influenciaram demais a vida dos meus filhos. Então eu lembro que eu também fui influenciado por outras pessoas na igreja, que não eram meu pai e minha mãe, ou meu pastor necessariamente, e muito embora eu tivesse recebido uma forte influência dele, que só percebi mais tarde. Mas nós como pais, às vezes nós falamos as coisas para os nossos filhos, e eles se cansam de ouvir a nossa voz, e você, como pai e mãe, você tem que dizer não. Hoje a gente está vendo uma campanha geral no Brasil, para que os pais aprendam a dizer não aos filhos, não é? Diferente do que foram nas últimas décadas, e que acabou gerando um grupo de jovens que quer tudo, que não sabe agradecer nada. Então hoje, até a sociedade do lado de fora está entendendo a responsabilidade que nós temos de dizer não para os filhos. Mas nós, como pai e mãe, dizemos não o tempo todo, e eles se cansam disso. E aí vem outras pessoas que são amigos deles, que são outros líderes, que são outros irmãos da igreja, que são pessoas que a gente nem imagina, e essas pessoas falam as mesmas coisas, às vezes de uma outra forma, às vezes usando um outro vocabulário, e isso cai dentro do coração deles, assenta dentro deles, reforça o ensinamento dos pais, abençoa a vida deles, completa coisas que nós não sabemos falar, ou que falamos errado, e outras pessoas completam isso. Por isso, veja que coisa importante. Quem aqui está aqui presente hoje e não é pai de adolescente, levante a mão. Pai e mãe de adolescente, levante a mão. Você pode dizer assim: esse culto aí foi para os pais. Não é, irmãos. Eu estou feliz da minha vida. Eu vi esses meninos cantando aqui hoje. Eu chamei Daiane e falei: Daiane, que bênção, esses meninos cantando aqui, com vozes tão lindas, tocando, fazendo arranjos musicais. Que coisa linda esses meninos estarem sendo criados dentro da igreja. Irmãos, isso é um privilégio extraordinário. Uma igreja que tem adolescentes é uma igreja que tem um grande futuro. E graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida deles, graças a Deus porque os dons que eles têm, os talentos que eles têm, eles estão colocando a serviço do reino de Deus. Como o pastor Carlos pregou aqui, eles já estão sofrendo uma grande pressão. Acho que não foi Carlos, foi Marquinhos que falou. Antigamente a gente achava que eles iam sofrer uma pressão na universidade. Hoje o colégio é uma grande pressão na cabeça deles. Eu estava ontem numa reunião ali da recepção, e no final uma jovem adolescente me procurou e disse: pastor, um professor nosso da minha classe é ateu, e nós somos em 5 alunos na classe que são cristãos. E ele falou: vamos fazer o seguinte, preparem os argumentos de vocês, porque na sexta-feira nós vamos fazer um debate aqui na classe para provar a existência de Deus. Imagina você, o peso de responsabilidade imposta sobre um adolescente que agora vai ter que enfrentar um professor articulado, inteligente, esperto, bem colocado nos seus argumentos, e os adolescentes vão ter que provar que Deus existe para esse professor. Tem uma pressão muito grande sobre eles, fora um mundo multicolorido, cheio de divertimento, cheio de coisas incríveis que vão se misturando às fantasias deles e que vão cada vez mais atraindo eles para fora, e as pessoas dizendo: o que esse menino está fazendo dentro da igreja? Irmãos, esses meninos estão aqui pela graça de Deus. Esses meninos estão aqui porque pais e mães estão se esforçando para isso. Agora, não adianta a gente achar que é só pai e mãe que vai conseguir fazer isso. Então o meu desafio é: você que não é pai e mãe, seja um modelo para esses meninos. Chegue perto deles, seja um tio, seja uma tia. Outro dia eu achei tão interessante, um adolescente chegou para mim e falou assim:
pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao tio Lucas. Eu disse, quem? O pastor Lucas? Não, seu filho. Pela primeira vez eu vi alguém chamar meu filho de tio. Não é? Eu nem falei isso para o Luquinhas, eu preciso até dizer para ele nem imagina que ele está sendo uma influência na vida de um outro adolescente, está observando ele. Então note como isso é fundamental dentro da igreja, como isso é importante, que haja esse reforço, que haja essa disposição, que você não seja apenas um cristão que se assenta e diz, o que é que eu posso extrair dessa igreja, mas você olha e fala assim, Deus, usa a minha vida enquanto eu estou aqui dentro, usa na vida desses jovens todos, que eu seja um exemplo para eles, que eu possa reforçá-los. Eu agradeço a Deus por essa equipe de trabalho aqui, porque eles têm se multiplicado, e você vê que são variadas idades, desde o idoso Cláudio até os mais jovens, não é? Que estão aí, e eles num esforço incrível, extraordinário, de abençoar a vida dos meninos, de produzir fé cristã, de reforçar o ensinamento da palavra, de tornar prático aquilo que os pais já ensinam. Então, ajude essa equipe, acompanhe eles. Hoje, às 5 horas da tarde, vai ter um encontro lá em cima com os pais deles. Eles vão estar aqui no culto, e os pais vão estar lá. E esse encontro é um encontro muito importante, porque nós precisamos alinhar o pensamento da união de adolescentes, da igreja, com os pais. Porque se a gente fala uma coisa e os pais falam outra, se a gente trabalha em direções opostas, nós criamos um vácuo na mente desses adolescentes e confundimos eles. Então é necessário que haja uma convergência e que a gente consiga alinhar o pensamento e trabalhar em conjunto aqui entre nós. Eu louvo a Deus pelos líderes, louvo a Deus pelos adolescentes. Hoje eu fiquei encantado aqui. Eu quero pegar depois da gravação desse culto para continuar olhando para eles. Eu confesso que hoje eu nem consegui adorar. Eu estava tão encantado com eles que quase que eu comecei a idolatrar eles aqui. Então eu preciso olhar para eles com olhos de amor, e eu desafio cada um aqui a olhar para eles também e a ser uma grande influência de Deus na vida desses meninos. Amém, irmãos? No primeiro culto eles estavam aqui e nós chamamos eles aqui na frente para orar, e encheu, lotou aqui, e é uma alegria, é algo fantástico. Agora eles estão na classe deles. Nós vamos ficar de pé, estenda a sua mão na direção dessa equipe que aqui está. Vamos orar agradecendo a Deus pelos líderes, vamos agradecer pelos adolescentes, pela vida do pastor Carlos e Catiúcia, que estão pastoreando eles e acompanhando de perto. Vamos suplicar a Deus que nós sejamos exemplo para a vida deles. Quem aceita esse desafio? Levante a mão, Senhor, eu quero ser exemplo para eles. Amém. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta manhã tão especial, por tudo que nós ouvimos e aprendemos aqui, visualizamos. Senhor, que bênção, que privilégio nós temos de ser igreja do Senhor dentro desta cidade, e de saber que esses nossos jovens e adolescentes, esses que estão chegando agora, eles estão formando as bases deles, estão fortalecendo as colunas deles, porque amanhã esta igreja vai estar sendo cuidada por eles totalmente. Eles serão os líderes, eles serão os professores, eles serão pastores, eles irão discipular pessoas, eles estarão à frente, eles estarão ensinando a próxima geração. Ó Deus, nós consagramos a vida dos nossos adolescentes ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor os abençoe com tua graça, fortaleça a fé deles. Se eles forem desafiados pelo inferno, por Satanás e todos os seus agentes a abandonarem a fé cristã, que eles estejam tão firmados no Senhor que até o inferno tenha medo deles, Pai. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre os pais e mães aqui presentes, alguns com sérias dificuldades de lidar com os seus filhos, sem muita sabedoria, que a palavra hoje pregada possa assentar no coração, que os pais tenham maior clareza, aprendam a pedir ajuda, entendam as áreas em que eles precisam ter mais paciência e as áreas que precisam ter mais firmeza espiritual, e sobre todas as coisas, que pais e mães aqui sejam exemplo de vida cristã para esses jovens, Pai. Pedimos ao Senhor que toda a igreja aqui presente aprenda também a perceber o grau de influência que cada um tem sobre a vida desses jovens, e que sejam exemplos intencionais para a glória do Senhor.
Obrigado por toda a liderança dos adolescentes aqui presentes. Senhor, como é bom vê-los aqui, engajados, envolvidos, comprometidos, se sentindo responsáveis pela vida dos nossos jovens. Senhor, que estes líderes que aqui estão recebam graça e sabedoria vinda do céu, Senhor. E que eles possam exercer o seu trabalho, o seu ministério no temor do Senhor. E mais ainda, que eles tenham o privilégio de ver cada dia mais o fruto do seu trabalho, Pai. Abençoa cada um que aqui está. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão feliz, tão especial, em que fomos grandemente edificados na nossa fé. Nós te bendizemos, nós te exaltamos e nós oramos todos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.